Então nós vamos agora, não sei se vocês estão conseguindo ver no slide aí em cima, não sei se está muito claro, né? Então o romantismo brasileiro, ele vai de 1836 a 1881. Então aqui começa com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, e vai terminar ali já próximo da proclamação da República e da abolição da escravatura. O romantismo brasileiro, ele tem um elo muito forte com a independência do Brasil. Então, como eu falei lá anteriormente, a família real veio para o Brasil em 1808, fugindo do bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte. Quando a família real chegou no Brasil, então o Brasil se tornou Reino Unido, né? Reino Unido a Portugal. A independência do nosso país aconteceu em 7 de setembro de 1822, ou seja, são quase aí 200 anos, né? Nós estamos em 1920, em 2020 nós vamos completar aí, 2022 nós vamos completar quase 200 anos de independência do Brasil. A literatura romântica brasileira, ela está dividida em 3 tipos de produção. Então, os escritores desse período, eles estão divididos em um grupo que fazia poesia, prosa e teatro. Não necessariamente que quem fazia poesia não fazia prosa ou vice-versa. Eles foram agrupados de acordo com a importância dos textos que eles faziam. Então, nós temos aqui a poesia dividida em 3 gerações: primeira geração, segunda geração e terceira geração. A primeira chamada indianista ou nacionalista, a segunda ultrarromântica, ou chamam também geração do mal do século, e a terceira geração, a geração condoreira. Na prosa, nós temos um grande destaque para os romances. Lembrando que a palavra romance aqui não quer dizer história de amor. Nós estamos falando de um gênero literário, ou seja, de um tipo de narrativa. Como que eu caracterizo o romance? Geralmente os romances eles são histórias longas, com vários personagens, divididos em vários capítulos, com foco narrativo. Então ele tem uma história central, com algumas histórias secundárias. Então nós temos romances de ficção científica, nós temos romances de mistério, romances policiais, nós temos romances com histórias de amor. Se vocês leram, por exemplo, algum livro da série Jogos Vorazes, cada livro daqueles a gente chama de romance. Exatamente porque tem essa estrutura de uma história central e várias histórias que são paralelas. No caso aqui não tem uma relação direta com história de amor, mas sim com um tipo de narrativa. Ele é um gênero literário. Aí nós tivemos romances urbanos, regionalistas, históricos e indianistas. E no teatro nós tivemos como grande destaque o Martins Pena, que é o que aparece aqui no caderninho de vocês, que é o texto O Noviço, uma obra bastante conhecida e foi apresentada em vários teatros no país. Então Martins Pena foi o principal teatrólogo dentro desse movimento chamado romantismo. Vocês vão me desculpar porque eu estou um pouquinho gripado, a garganta não está muito boa e eu estou com o nariz também está bem entupido. Eu trouxe para vocês aqui um slide que ele vai mostrar. Eu trouxe algumas informações, né, sobre essa primeira geração indianista ou nacionalista. Os primeiros escritores do romantismo brasileiro, eles estavam muito relacionados com a independência do Brasil. Então, o Brasil se tornou independente de Portugal. Isso trouxe para a maioria dos brasileiros um sentimento de liberdade, um sentimento de nacionalismo, de valorização do nosso país, um sentimento de ufanismo. A palavra ufanismo aqui seria um sentimento exacerbado, um sentimento exagerado dessa liberdade que nós tivemos no nosso país. Então, geralmente, os escritores da primeira geração indianista, eles também captam esse sentimento de liberdade, de euforia que o brasileiro estava sentindo
em função da independência do nosso país. É uma coisa importante, você se tornar independente da sua família já é algo importante. Agora você imagina se tornar independente de um outro país, né? O Brasil virou nação em 1822. Esses escritores, então, eles trouxeram para a poesia deles questões nacionalistas, sentimento nacionalista, um sentimento ufanista, fazer uma exaltação à nossa natureza e à nossa pátria, porque a nossa natureza ela é belíssima e ela encanta até hoje, principalmente os europeus. E esses escritores elegeram o índio como o grande herói nacional. Por que o índio? Porque o negro era africano, não era natural daqui. O europeu era o colonizador, também não é natural daqui. O personagem que poderia representar o nosso herói seria o índio, porque ele era próprio do nosso país. Então vocês vão notar que muitas obras dessa primeira geração, muitos escritores, principalmente Gonçalves Dias, trazem um índio como seu herói principal. Geralmente o índio, esse índio ele é idealizado. Ele é um índio que não corresponde ao índio real. Ele é criado como um grande herói. Né? Entre os principais poetas desse período, nós tivemos aí o Domingos, José Gonçalves de Magalhães. A importância dele é exatamente porque foi ele que escreveu Suspiros Poéticos e Saudade, que foi o livro que abriu o romantismo no nosso país. Outro escritor também bastante conhecido desse período é o Manuel de Araújo Porto Alegre e o Antônio Gonçalves Dias. Guardem esse nome porque é o grande escritor desse período, talvez o mais importante, o Gonçalves Dias. Ele trouxe textos belíssimos para a nossa literatura. Tudo bem? Então nós temos a primeira geração, indianista ou nacionalista, de escritores que trazem dentro dos seus textos a manifestação desses sentimentos de nacionalismo, de ufanismo, de exaltação da natureza e trazendo o índio também como o herói nacional. A Canção do Exílio do Gonçalves Dias é o texto mais parodiado da língua portuguesa. Alguns versos dele foram parar no hino nacional brasileiro. Alguns versos do hino nacional brasileiro vieram dessa Canção do Exílio. Lembrando que o hino nacional foi escrito bem depois. E ele tem uma escansão bastante interessante, né? Uma das coisas que marcam esse texto do Gonçalves Dias é exatamente a musicalidade que ele tem. Não só pelas rimas que ele apresenta, né? Aqui nós temos, por exemplo, amores, flores, nós temos lá e cá, sabiá, mas também porque ele tem uma musicalidade em razão da quantidade de sílabas poéticas. Aqui o texto ele é só um fragmento, o texto inteiro ele é feito em 7 sílabas poéticas. Vejam que eu copiei os versos aqui, de forma que na primeira parte eu tenho as sílabas gramaticais e na segunda eu tenho as sílabas poéticas. Então vejo que aqui ó, a gente só conta até o MEI, porque a gente só conta até a última sílaba tônica. Quando a gente fala de 7 sílabas poéticas, nós contamos até a última sílaba tônica da palavra. Ó, aqui o A, sílaba tônica, MEI, sílaba tônica, G, sílaba tônica e Lá, sílaba tônica. Nesse caso aqui, então, o texto inteiro ele tem essa escansão, ela tem essa métrica, essa quantidade de sílabas poéticas. Essa técnica de dividir os versos em sílabas poéticas é chamada de escansão. Então, se vocês ouvirem por aí esse termo escansão, tem a ver com excandir o verso. Excandir o verso é você dividir em sílabas poéticas. Esse é um recurso bastante utilizado na literatura, até principalmente até o século XIX. Com o modernismo isso cai um pouquinho. Os escritores passam a assumir outras formas de produzir texto.